Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Procast, nesses episódios que conectam pessoas, marcas e histórias. E hoje nós estamos aqui recebendo essa equipe extraordinária do Sicredi, essa instituição financeira cooperativa, que vai muito além de soluções financeiras. Está no mercado há mais de 120 anos, falando de uma organização que desenvolve a nossa comunidade local, fortalece os negócios e constrói uma comunidade mais próspera. E para os empresários de Cariri do Tocantins, nós teremos algumas novidades nesse broadcast, falando de um evento que vai acontecer no dia 10 de setembro, aqui em Cariri, organizado pelo Sicredi. E para iniciar esse episódio, nós receberemos aqui, então, a Suleima, que é gerente da agência de Grupi, a Amanda, que além de gerente de pessoa jurídica, também é gerente exclusiva do programa Donas de Negócio. Nós temos aqui também a Jéssica, que é assistente de negócios do agro, e a Graziele, que é gerente de negócios pessoa jurídica, pessoa física. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast e seja uma conversa muito inspiradora, meninas. E aqui, de antemão, Suleima, nós gostaríamos de falar um pouco sobre a missão do Sicredi. Então, assim, o Sicredi, através de ações como o Donas do Negócio e outras ações do Sicredi na educação financeira e outras mais, mas qual que é a missão do Sicredi diante da comunidade? A missão do Sicredi é principalmente conectar pessoas, realizar sonhos, através das nossas soluções financeiras. Hoje nós atuamos em todos os âmbitos, desde o agronegócio, pessoa física, pessoa jurídica, no âmbito social, através dos nossos programas sociais, educação financeira. Então, nossa maior missão seria propagar realmente o cooperativismo, fazer parte da comunidade. Exatamente. Eu venho do centro, do sudeste, na verdade eu sou de São Carlos, interior de São Paulo, e lá em São Paulo muito se fala de cooperativas, cooperativas de todos os tipos, cooperativas financeiras, cooperativas do agro, enfim, a gente já tem lá essa tradição do cooperativismo. E aqui, graças a Deus agora, assim, já há algum tempo, isso tem trazido um movimento muito bacana. É uma instituição diferente das outras, mas qual, Suleima, é o impacto que isso traz na comunidade local? Olha, é comprovado que onde o Sicredi existe, aumenta o poder aquisitivo da região, da comunidade, e tem-se um desenvolvimento mais rápido, porque hoje, com a nossa contrapartida, de todos, além dos programas que a gente tem, nós devolvemos também uma parte disso para a comunidade. Então, isso gera um desenvolvimento maior. Então, onde existe o Sicredi, a cidade vai melhorar, vai ter um desenvolvimento mais acelerado, até pela demanda, de valores, de créditos. Então, a gente vai se inserir ali nas empresas, Então, o dinheiro vai circular, na verdade, vai ser devolvido para a comunidade, vai ser investido ali mesmo. Então, é um retorno muito grande. Quando a Suleima fala isso, é visto. Eu percebo assim, em várias ações, em vários eventos que nós vemos nos municípios onde tem agência Sicredi, que o Sicredi investe mesmo nessas parcerias, no patrocínio de eventos, em cursos, até assim a gente vai falar agora sobre o programa Donas do Negócio. Então eu vejo assim que tem ali muitos treinamentos, reuniões, capacitações, existe realmente um fomento para o empreendedor, para a comunidade local, eventos sociais que acontecem. Então, assim, a comunidade pode sim contar com o Sicredi, aonde o Sicredi se instala, Porque, assim, enquanto os bancos estão encerrando suas atividades, estão fechando agências, o Sicredi é o contrário, Nós estamos abrindo pontos de atendimento, abrindo agências, porque a gente quer as pessoas próximas, Nós queremos conectar pessoas. Então, além de tudo isso, a gente tem os eventos que a gente faz dentro da agência, porque para nós é confortável receber os nossos associados.
porque eles também são donos do negócio. Inclusive, tive a oportunidade de participar lá na agência em um café da manhã com oração. Depois vocês falam aí como que é o nome, né, desse evento que acontece no Sicredi. Até a Suleima trouxe isso para o Grupo I. Já acontecia lá em Alvorada, né, Suleima? E agora eu participei disso lá no Grupo I e foi maravilhoso. Realmente ali eu senti esse entusiasmo, senti ali naquela oração um reavivamento. Então, olha como essa missão ela acontece de verdade. Foi muito bom. Por falar nisso, Amanda, que representa aqui o programa Donas do Negócio, que tem movimentado muitas e muitas empreendedoras. Depois você vai falar aí a quantidade hoje, né, que tem essa representatividade e o quanto essa iniciativa tem transformado essas mulheres empreendedoras. O programa Donas do Negócio, ele traz essa capacitação para as mulheres, né? E nós acreditamos que quando elas crescem, elas conseguem transformar não somente a família delas, mas a comunidade e inspirar as outras mulheres que ainda não fazem parte do programa. Que o intuito dele é negócios e fazer com que elas consigam crescer. Então, além das soluções financeiras, trazer mesmo esse apoio, né? No formato de consultoria, que traz as rodas de negócio, que sempre traz um assunto relevante para elas, a oportunidade delas participarem de uma feira, que nós fazemos a Feira da Empreendedora uma vez no ano, que é a oportunidade delas expandir ainda mais a marca delas, né? Então, é um diferencial também no programa e tem crescido cada vez mais. Quantas mulheres hoje aproximadamente participam desse programa em grupinho? Em grupo, em média, uns 260 mulheres que vem crescendo cada vez mais. E é uma delícia fazer parte desse programa, gente. Muito bom. Realmente, há um acolhimento, um envolvimento e um pertencimento para essas mulheres. Quero cada vez mais fazer parte disso. E para os benefícios para as mulheres, assim, nesse quesito. Uma amiga, Sheila, que faz parte da agência de Indianópolis, mas que há muitos e muitos anos já faz parte desse programa. Ela me disse, no primeiro episódio que a gente gravou aqui, a gente se reuniu um pouquinho antes, ela falou assim: Vanessa, o Donas do Negócio me deu tudo que eu tenho. Eles têm algumas linhas de crédito próprias para essas mulheres, com juros muito baixinhos, mas muito baixinho. E tudo que eu tenho, se eu tenho aparelhagem de gravação, se eu tenho o meu notebook, se eu tenho meu carro, tudo que eu tenho foi o Donas que me deu. Fala um pouquinho sobre isso para essas mulheres. Então, nós temos o FAMP, que é um capital de giro, que é voltado para essas mulheres, que é um convênio que é com o Sebrae, né? Que o Sebrae também traz essa parte de consultoria e esse convênio é uma oportunidade para elas, né? Trazer esse crédito com taxas mais acessíveis para elas, né? Como elas estão ingressando, vamos dizer assim, estão crescendo cada vez mais. Então, esse apoio para elas faz um grande diferencial, né? Uma taxa diferenciada em relação ao mercado. Além disso, né, esses grupos, pessoal, fazem uma diferença tremenda nas nossas vidas. Vou dizer por quê. Quando nós nos reunimos com frequência, né, num grupo, seja ele qual for, aqui nós estamos falando do programa Donas do Negócio, e a gente se une e se torna conhecido, com certeza a parte econômica das empresas se desenvolve mais. Porque se eu conheço o negócio da Amanda, o negócio da Suleima, sei que é um negócio bom, eu com certeza vou comprar delas. Então, assim, essa ligação, né, de pessoas, empresas, essas conexões é que fazem com que as nossas empresas se fortaleçam. Então, assim, existem muitos benefícios. E é bacana falar sobre isso porque no nosso último podcast nós entrevistamos a equipe diretiva da ASIG e eu mandei para algumas pessoas antes se conectarem no momento do podcast. E eu não sabia que uma pessoa aqui do assentamento queria montar uma MEI. E ela não sabia nem por onde começar, né? Então, ela assistiu e hoje ela me mandou mensagem falando: Vanessa, você nem sabe o que você impactou na minha vida. Você trazendo esse pessoal e tirando tantas dúvidas com relação à minha necessidade. Então, assim, eu precisava abrir uma MEI, eu precisava tirar dúvidas, eu não sabia que existia a ASIG que nos dava apoio, eu não sabia que tinha uma sala do empreendedor. Agora eu vou lá buscar ajuda, porque eu tô com dúvida se eu posso fazer, tenho meu marido que é aposentado, se eu vou perder meus benefícios. Então, assim, abriu muito leque pra mim. E eu quero. E hoje, com certeza, falando desse programa Donas do Negócio, muitas mulheres
sentirão também esse acolhimento e procurarão, né, no dia 10 aqui em Cariri, dia 10 de setembro, esse acolhimento e tirar as suas dúvidas, participar do programa, né? Hoje nós temos, assim, muitas e muitas empreendedoras em Cariri do Tocantins, com certeza vão ser bem recebidas e quem sabe, né, nós não promovemos o Donas do negócio em Cariri do Tocantins. E vai ser o máximo isso, viu, gente? Inclusive, nós temos já algumas associadas aqui de Cariri que são associadas com Donas. Aí, ó. E elas gostam muito. É maravilha, né? Eu faço parte e com certeza a gente tem que promover isso aqui. Jéssica, por falar um pouco de agronegócio. Então, nos fale aí um pouco como o Sicredi pode contribuir e impactar também esses negócios do agro. Então, o Sicredi ele apresenta vários créditos disponíveis ao pessoal do agro, né? Para o quê? Né? Para apoiar justamente a atividade do produtor. Como que a gente faz esse apoio? Através de consultoria, né? Porque o propósito do Sicredi é a gente entender para atender, né? É um dos propósitos. Então é isso, é a gente estar próximo do produtor, entendendo qual é a atividade dele, entendendo a realidade dele do dia a dia, para juntamente, né, poder ofertar o melhor crédito, a melhor opção e a melhor solução financeira para ele, dentro da atividade dele, dentro da realidade dele, né? Então, acredito que esse seja o maior diferencial e o apoio que o Sicredi consegue dar, né, ao produtor agropecuário. Sim, uma pergunta que me veio aqui agora, né? Falando realmente do agro e hoje falando sobre o crédito para o agro. Todos aqui sabemos que o crédito de um ano, a última safra para cá, eu acredito, né, 2 últimas safras, ele tem sido restrito, né, para o agro. Antes era mais fácil adquirir o crédito, né, para custeio, para investimento, mas hoje a gente já tem essa dificuldade, né? E como que o Sicredi ele consegue fazer essa análise para ter um relacionamento, como você disse, tem essa consultoria antes, tem um relacionamento com o produtor, né? Porque o produtor ele está sofrendo no cenário atual. Há um sofrimento muito grande. Hoje a gente fala que, principalmente no sul do país, existem muitos casos de depressão, até de suicídio, de produtores que não estão conseguindo pagar suas contas, movimentar o seu negócio, crises econômicas, financeiras, climáticas. Né? Como que o Sicredi vem atuando nesse cenário? A gente apoia, né, o produtor da forma que a gente consegue atendê-lo, né? Como você falou, estando presente ali, visitando a sua atividade, acompanhando ali diariamente a atividade do produtor, para junto com ele entender qual é a necessidade dele, justamente para custear, né, a produção, ou a curto prazo, ou a investimento a longo prazo, né? Então, é isso que a gente tenta fazer, né? Estar próximo dele, entendendo diariamente essa necessidade dele, para a gente poder atender da melhor forma, dentro daquela realidade que ele tem, dentro da realidade hoje, né? Que está o agro. Então, acredito que seja isso, né? É a forma que a gente consegue apoiar, seria assim, né? Estando próximo, visitando, estando presente na realidade dele, né? Não só como consultor, mas entendendo ali a sua atividade para poder apoiá-lo, ofertando a melhor solução financeira para ele. Com certeza. E assim como os representantes comerciais de insumos ou equipamentos, implementos, né, para nós do agro, esse relacionamento ele facilita o crédito para eles também. Porque hoje a gente tem que ver também a questão da moralidade. Né? Eu acredito que o Sicredi, por ser uma cooperativa, ele analisa também como que esse produtor está lidando com as suas dificuldades. Às vezes ele está com uma dificuldade financeira, mas ele tem sido idôneo, né, com os seus fornecedores, ele tem produzido, ele não está deficiente com ninguém na comunidade. Então, assim, eu acho que existe um relacionamento também com o Sicredi. Às vezes ele está passando por um momento agora que a gente sabe que é geral, né? Mas ele tem uma trajetória com o Sicredi. Então, com certeza, é algo mais próximo do que as instituições financeiras a nível nacional que não tem essa proximidade. Acredito que há isso, não é? Sim, sim. Com certeza. Por falar nisso, Suleima, além dos produtos de soluções financeiras, que a gente sabe que o Sicredi tem muitos, e se você quiser até abordar alguns deles como prioritários hoje, né? Mas também o Sicredi ele tem esse desenvolvimento econômico, a educação financeira, né? O fortalecimento aqui de pessoas, a construção da comunidade.
né? Então, fale um pouco para nós sobre como é a sua atuação, principalmente no que se diz de educação financeira, né? Hoje, inclusive, a gente fazendo um trabalho que a gente está estudando de mentoria financeira, e a gente entende que principalmente no quesito emocional, as pessoas têm um desgaste emocional que leva a desencadear os gastos financeiros, né? Existe hoje, até por isso hoje nós temos uma prioridade que é a NEU, né, que é trabalho psicossocial para as pessoas, as empresas, e também isso desencadeia, né, a questão financeira. Então, há uma educação financeira, há como propósito também do Sicredi trabalhar isso nas pessoas, nas empresas, essas conexões, vocês trazem isso? Então, na cooperativa, além de todos os programas que a gente tem, uma das nossas prioridades é a educação financeira. Nós trabalhamos durante todo o ano, né, atuando nas escolas, creches, empresas. Nós trabalhamos por faixa etária, que é o mais importante. Nós fazemos desde os 3 anos de idade. Nós temos todo o material didático disponível, gratuito, que a gente leva, né, nessas educações financeiras. São gibis, revistas, para que seja trabalhado desde a primeira infância o que é o cuidado com o dinheiro. Isso é uma preocupação da cooperativa, porque nós só não queremos endividar, porque às vezes as pessoas acham que uma cooperativa é como se fosse um banco, quer emprestar dinheiro, quer ganhar juro. Nós não, nós queremos que as pessoas entendam e gastam de acordo com o seu orçamento. Então, para isso, nós ensinamos elas a economizar, a gastar com o que é necessário, a poupar de fato. E a gente faz isso o ano inteiro, e nós temos uma semana que é destinada somente à educação financeira, chama Semana ENEF, onde toda a cooperativa para uma semana para trabalhar isso diretamente com a comunidade. Nós temos metas a cumprir de pessoas formadas pela educação financeira. Que maravilha! Além disso, nós temos o Crescer, que é também para as pessoas conhecerem de fato a cooperativa. Nós temos a União Faz a Vida, que é dentro das escolas onde nós fazemos a formação dos professores, dos docentes, para que eles possam dar um ensino de qualidade. Pode ser escola particular, escola pública, escola cooperativa. Então, nós temos vários programas. Nós temos Escola do Cooperativismo, que é para ensinar de fato as pessoas o que é uma cooperativa, né? Um conjunto onde todas as pessoas são donos. São diversos programas hoje. Que maravilha! E se uma escola, então, quiser implantar dentro do seu cronograma de educação esses projetos, né? Procura a agência, como é que faz para poder buscar essa solução? Isso. Hoje nós temos pessoas que trabalham somente em prol disso, né? Que são os coordenadores de cooperativismo. Nós temos uma pessoa específica aqui em Tocantins que cuida de todos esses programas. E tendo interesse de alguém da comunidade, a gente leva isso, a gente faz uma reunião para estar conhecendo todos os trâmites, como que funciona. Nós temos todo um cronograma de conhecimento mesmo, para poder, e se de fato houver o interesse, aí a gente dá o pontapé inicial. Que maravilha! Eu digo isso porque eu sou mãe, tenho um filho de 8 anos e hoje eu em casa faço a educação financeira dele. Em casa, porque a gente sabe que quando cresce, né, além de empreendedor, né, que tende a ser, também tem essa educação financeira no sentido de investimento, de gastos, né, de realmente ter equilíbrio. Então, é importantíssimo que isso venha da base. E hoje nós vemos muitos jovens que passam por dificuldade justamente por não ter isso na base. E não falo só de dificuldade financeira, não. De vários pontos de educação, né? Assim, então, como hoje a maioria das escolas já está implantando a educação integral, assim como as escolas particulares também já estão implantando na sua grade os extracurriculares, que é no período oposto. Então, assim, realmente, eu fico muito feliz, vislumbrada com esses projetos, porque quando se fala de crianças, os nossos olhos brilham.
A gente tem que promover o futuro. Eu falo que hoje eu tenho 40 anos, então assim, estou aprendendo e muito. Faço muitas capacitações, especializações para eu realmente não ficar para trás. Mas a gente tem que plantar a sementinha nas crianças, né? São eles que são o futuro do nosso país. E, infelizmente, nós vivemos uma cultura hoje que não está preocupada com esse futuro. Está preocupada em criar pessoas dependentes. E eu falo isso não é por causa de questão partidária, não. Eu falo isso realmente da cultura que eu estou vendo ser implantada. Então, assim, mas tem escolas que já têm essa preocupação, né? E é muito importante que nós falemos disso, que esses programas realmente atinjam a comunidade. E com certeza, né, nós temos aqui uma secretária de educação em Cariri, ela é muito ativa, que é a Michelle Almeida. A Amanda teve a oportunidade de fazer o Deu Carnegie junto com ela. Ela assiste os nossos podcasts. Um abraço, Michelle. Mas assim, procure então o Sicredi, né? Traga para a nossa comunidade de Cariri essa educação financeira. E com certeza nós teremos uma comunidade futura que realmente vai ter um equilíbrio financeiro e buscará soluções. Então eu fico muito feliz com isso. E Amanda, hoje, para as pessoas, empresas, aqueles que sonham em crescer e empreender e tornar o seu sonho realidade, qual que é a mensagem que você deixa para essas pessoas? A mensagem que eu deixo é que acredite no seu sonho e dê o primeiro passo. Porque grandes histórias, né, foram somente uma ideia um dia. E busque apoio, conhecimento e busque o Sicredi, né, que nós estamos lá com nossa equipe, tanto para pessoa física, pessoa jurídica, agro, todos à disposição para dar todo esse suporte que eles precisam e convidar, né, para o nosso evento que vai ter aqui o Café com os Empresários. Vamos falar mais sobre o Sicredi, né, trazer os benefícios que nós temos. E a mensagem que eu deixo é isso: acredite no seu sonho. Exatamente, nós temos que sonhar, né? No dia 10 de setembro, nós então teremos esse evento em Cariri, do qual nós iniciamos a conversa. Vamos abordar um pouquinho mais disso agora. Esse evento é realmente para falar um pouco mais sobre as ações do Sicredi, sobre o que vem acontecendo, sobre os empreendedores, as vantagens, o que nós ganhamos ao nos associar ao Sicredi. O Sicredi, ele tem crescido muito ultimamente. Eu não sei se é porque eu também estava um pouco fora desse contexto empresarial antes, né, de ser empreendedora, mas eu vejo assim que todas as ações que eu vejo, o Sicredi participa. Todos os empresários como isso são associados do Sicredi. Então, com certeza, isso tem muita vantagem, né? Então, Amanda ou Suleima, fiquem à vontade, façam esse convite sobre o dia 10, onde vai ser, o que os empresários, aqueles que desejam também ser empresários, aqui convido a Sheila da Sala do Empreendedor a fazer parte desse evento, porque ali tem pessoas com desejo de ser empresários que querem participar, e ali quem sabe já não faz também logo essa mobilização para essas pessoas que estão informais ou que desejam empreender. Essa pessoa que me procurou hoje, por exemplo, é uma boleira, né, do nosso assentamento, faz todo tipo de bolo. Olha que interessante ela querer ser formalizada pela MEI. Então, assim, a gente vai fazer essa mobilização, com certeza traremos também a Sala do Empreendedor, né, meninas? Para fazer parte desse momento e ali trabalhar, tirar todas as dúvidas, falar sobre esses projetos todos e falar sobre os benefícios disso para a nossa comunidade. O nosso interesse, adoro o Sicredi, viu, gente? Adoro fazer parte do programa, mas assim, o nosso interesse é realmente fortalecer a nossa comunidade, trazer benefícios para a nossa cidade, que vem crescendo muito. E Cariri merece, Suleima, tem uma agência do Sicredi, né? Vamos estudar essa possibilidade também. Nós hoje estamos desassistidos de agências bancárias. Então, assim, vejo que muitas pessoas às vezes não têm possibilidade de se mobilizar no grupo o tempo todo, pessoas que têm sua moto ou que às vezes necessitam do ônibus para ir. Então, assim, com certeza a gente tem que fazer esse estudo e viabilizar a questão da agência bancária. Tenho certeza que muita gente em casa vai concordar comigo sobre isso. Mas fale um pouquinho aí sobre essa ação do dia 10. Então, vai ser um café com os empresários, né, desde os pequenos aos grandes, e o evento é em parceria com a Sala do Empreendedor, né, com a Sheila, e desde já convidar, né, a todos os empresários de Cariri para estarem ali conosco, né, a nossa equipe vai estar aqui à disposição para, como eu falei, falar mais sobre o Sicredi, os benefícios,
e está lá à disposição para esclarecer todas as dúvidas e sobre o suporte, né, financeiro, esse apoio. Inclusive, nós até conversamos de vir pelo menos uma vez no mês ou a cada 15 dias para dar esse suporte para quem não tem essa disponibilidade de sair de Cariri e estar aí ali em Gurupi. Então, a gente se coloca, né, à disposição para estar sempre presente, não somente no WhatsApp, que a gente também consegue dar todo o suporte pelo WhatsApp do associado, mas se fazer presente também, que é o diferencial que a gente quer trazer aqui para Cariri. Então nos fale, vai ser no dia 10 de setembro, qual é o horário e o local? Dia 10 de setembro, às 9 da manhã, lá no Graz, aqui no Cariri. E o que vai ter lá de bom para esses empresários? Vai ter um café, né, que nós vamos trazer esse crédito, e inclusive vai ser, a Sheila ficou de passar para nós o contato daqui, de alguém daqui que faz o café para a gente fomentar, né, o comércio de Cariri. Até como comentamos, não faz sentido a gente trazer o café lá de Gurupi, senão o nosso intuito é fomentar o comércio daqui também, né, então fazer esse convite, né, dia 10 de setembro, estar ali no CAIS conosco. E nós iremos mostrar, para quem ainda não conhece, de fato, Sicredi, todas as nossas soluções financeiras. Eu sei que é mais voltado para a pessoa jurídica, mas lá a gente vai entrar um pouquinho em cada área, né? Vamos falar do agro, vamos falar de todas as soluções do PJ. Hoje nós temos máquina de cartão, duplicatas, né? Tudo que envolve ali o meio jurídico a gente vai estar mostrando, porque às vezes as pessoas não conhecem. Vocês têm máquina de cartão, vocês trabalham com folha de pagamento, desconto de recebíveis, então isso a gente vai estar mostrando tudo para eles, linhas, inclusive linhas subsidiadas, créditos do BNDES, nós vamos estar mostrando tudo da parte jurídica e também entrando um pouquinho em cada segmento. Graziela, então, gerente de pessoa física. Para Cariri, hoje, quais são os benefícios que as pessoas podem usufruir da pessoa física, né? Quais são os produtos, os serviços que o Sicredi oferece para a pessoa física? E nesse dia 10, se alguém quiser procurar também a ação, mesmo sendo uma ação voltada para empresários, quiser procurar lá o Sicredi na ação, saber os benefícios e de repente se associar ao Sicredi. Nos fale um pouquinho desses benefícios e como procurar. Vanessa, hoje nós temos 3 consultoras financeiras, né, na pessoa física, onde cada associado ou qualquer pessoa que queira se associar pode ir até a agência, pode procurar a Amanda, que a Amanda também irá trazer essas pessoas para nós explicarmos como que funciona. Eu falo que nós estamos todos os dias lidando com sonhos, né? Querendo ou não, cada associado que aparece ali, ou cada pessoa que queira abrir uma conta, ela tem um objetivo e nós estamos lá justamente para isso, para abrir conta, também falar para eles sobre as nossas soluções financeiras, seja um financiamento imobiliário, financiamento de veículo, seja um cartão de crédito, um cheque especial, seja um consórcio ou um investimento, seja uma previdência para um futuro investimento, né? Ou até mesmo uma forma de aposentadoria, seja uma abertura de conta para o filho. Então, assim, nós estamos lá realmente à disposição para entender a realidade do associado, primeiramente, né? Saber quais são os objetivos de cada pessoa que vai estar conosco para apresentar qual a melhor solução financeira. E, inclusive, isso vai trazer muito desenvolvimento para o município de Cariri, porque, querendo ou não, vai fomentar o comércio, né? E como a Sulema falou anteriormente, nós estamos lidando com pessoas que vai ter um retorno para si quando se associa à cooperativa. Então, nós temos várias instituições financeiras, mas hoje a cooperativa Sicredi tem essa vantagem para quem queira se associar. Ou seja, você vai abrir uma conta, você vai se tornar associado e você vai ganhar por isso, né? Diferentemente de instituições financeiras comuns, que são sociedades anônimas, a gente, quando se associa ao Sicredi, a gente tem uma partinha do Sicredi, né? Eu sinto que tem uma partinha do Sicredi, hoje eu sou um pouquinho longe desse negócio. Então é interessante saber disso, porque aí tem a sensação do pertencimento. Então eu pertenço ao Sicredi porque eu sou cooperada, então como toda cooperativa, eu também faço parte. A gente se sente mais próximo, a gente se sente acolhido e com certeza participa mais. Inclusive eu acho interessante abordar isso, né, vindo também da pessoa física, mas eu sei que também isso tem outras opções.
O Sicredi é um dos, se não for o único, que tem um consórcio para cirurgias, procedimentos, né? E assim, tem muitas mulheres, e aqui em Cariri a mulherada vaidosa, eu vou te contar, que desejam fazer algum procedimento, né? É necessário, às vezes, de correção, mas às vezes realmente para se sentir mais valorizada, e o Sicredi tem essa opção, né? E assim, as instituições financeiras como eu não conheço, não sei se você tiver outra, vocês podem até trazer, né, para complementar, mas o Sicredi tem esse consórcio. Eu achei muito interessante isso. Eu sou mulher, né? Então assim, às vezes a gente não tem a condição de fazer um procedimento que tem um custo elevado, mas eu posso entrar no consórcio, fazer esse planejamento e uma hora fazer um procedimento, né? E isso é muito bacana. E tem essa opção, né? Sim, inclusive quando os nossos associados apresentam esse interesse, na maioria das vezes são mulheres, né? Fala, Grazi, eu quero fazer uma cirurgia ano que vem, quero fazer daqui a 6 meses. Nós, inclusive, nós fazemos de estudo dos grupos, desses grupos de consórcio específico, para ver qual é o planejamento, qual é o intuito, para quando. E eu sempre indico, olha, eu passo a média de cada contemplação, passo como é feita a contemplação, informo qual o objetivo da associada, inclusive, né? Sempre deixo claro, olha, no dia que a sua conta estiver contemplada, marca a sua cirurgia que você vai realizar seu sonho, né? Então, assim, a mulherada gosta bastante. Inclusive, é uma cota que tem uma baixa taxa de administração, se comparada ao mercado. Igual você falou, tem instituição financeira que ainda nem possui. E a gente, além de possuir, tem uma taxa de administração muito baixa. E a mulherada ama, com certeza, né? Acredito que vende muito. Que bacana. Gente, que conversa inspiradora. Fiquei muito feliz, né, de vocês aceitarem o convite em participar. Acho que para o Cariri é um momento oportuno, é onde vem acontecendo, né, as ações. Tudo que vem a abranger Cariri, na nossa região toda, mas eu digo Cariri porque nós somos de Cariri, somos apaixonados por Cariri. Aqui a gente todos os dias vê acontecendo alguma novidade. Então, assim, claro que o podcast ele contempla outras cidades. Eu falo que hoje tem pessoas assistindo no Brasil inteiro já. Mas o Cariri, ele realmente são espectadores nossos. Então, assim, eles têm a oportunidade de conhecer mais de perto essas conexões e isso transforma. Eu sempre falo que você fala da sua marca, né? Você pode falar de um produto, eu posso falar dessa caneca, olha, essa caneca ela é preta, ela é resistente, você pode colocar a sua marca, mas diferentemente disso, eu falar sobre minha empresa, como ela nasceu, como que eu cheguei nessa caneca, né? Como isso se construiu, qual é a minha história enquanto empresa. E isso gera conexão, faz com que as pessoas nos vejam de outra maneira. Então eu tenho certeza que hoje quem está nos assistindo consegue visualizar o Sicredi, os programas, as carteiras de uma maneira diferente, né? Isso realmente traz um impacto, principalmente nesse momento de implantação do Sicredi em Cariri, né? Que maravilha. Então hoje a gente entende que o Sicredi não é somente uma instituição financeira, né? É essa comunidade de pessoas que buscam o coletivo, que inspira, que educa, que transforma, que realiza sonhos. E que bacana a gente poder levar isso à frente. Então, pessoal, convido vocês a procurarem o Sicredi. Essas meninas ainda, eu falo que a mulherada tá dominando o mundo. Olha só a mulherada aqui hoje do Sicredi. Eu não sei, eu tenho que visitar a agência e ver quantos homens ainda tem essa agência, viu? Mas que bacana. E antes de encerrar, quero reforçar o convite. Dia 10 de setembro. Que horas, Amanda? Às 9. Às 9 horas da manhã, no CRAS. Nós teremos esse evento do Sicredi para a nossa comunidade. O foco são os empresários, mas você que não é empresário, busque também, venha conhecer de perto todos os programas do Sicredi. Tenho certeza que você vai sentir parte do Sicredi também. E agradeço aqui então a Suleima, a Amanda, a Jéssica e a Graziele que representam hoje o Sicredi aqui no nosso Procast. E aproveito também para reforçar que toda quarta-feira, às 19 horas da noite, nós temos um novo episódio do Procast. Então, você que ainda não acompanha, não se inscreveu neste canal, se inscreva. E toda quarta-feira nós teremos novidades como estas. E para as pessoas e empresas que ainda não tiveram a oportunidade de participar desse podcast,
nos mande mensagem, entrem em contato e participem conosco destes momentos que divulgam o seu trabalho e a sua história. E até breve. No momento de crise, você vai comprar de quem você não confia? Eu sou Jair Lima, diretor executivo do BNI, a maior organização de network profissional do mundo, e eu fui chamado aqui para falar um pouco sobre vendas em tempo de escassez de tudo, né? Então, principalmente da nossa parte mais importante da empresa, que é o calcanhar de Aquiles, que é vender. O BNI está chegando em Gurupi, o BNI já está em Araguaína, Porto, Paraíso, Palmas, né? No Brasil aí, em 500 cidades. Nós estamos abrindo o BNI aqui em Gurupi, fazendo reuniões à SIG. E se você é empresário e quer crescer, quer vender, quer exponenciar o teu negócio aí no próximo ano, que não vai ser um ano fácil, procure os membros do BNI no BNI Magno, no Instagram, que a gente vai te dar mais informações e te convidar para uma reunião formal, presencial, para você fazer network profissional, não é clubinho não, de trocar cartão com os empresários de Gurupi, e tenho certeza que vai ser um sucesso o BNI aqui na cidade.